Só existe um Deus e nem eu, nem você somos Ele. Essa é uma expressão que é bastante utilizada por pregadores. E eu acredito que a sua principal implicação seja a de nos mostrar e de realçar a nossa gigantesca limitação, a nossa finitude, a nossa pequenez, diante de um Deus que ainda que nós tentemos, ainda que o próprio Deus tenha se revelado sim pela palavra dele, com uma linguagem humana, nós jamais vamos poder compreender a grandeza do nosso Deus e cada um dos seus atributos e cada uma das verdades relacionadas a Ele, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua ira, a sua santidade. A palavra fala disso de maneira muito clara, mas ela está descrevendo, está apresentando para nós Deus. E aí, ainda que seja a palavra de Deus, a nossa compreensão é muito, mas muito limitada. Essa limitação que nós temos de conhecimento, de equilíbrio, a limitação que nós temos para compreender as pessoas, nós mesmos, os nossos relacionamentos, para compreender os propósitos de Deus. Nós somos muito limitados. É claro que ninguém sai por aí dizendo que é Deus, apesar de existirem alguns que são. Na religião hindu, por exemplo, existem os homens-deuses, que são reverenciados como deuses. Uma conhecida atriz americana, Shirley MacLaine, que ela é uma grande propagadora, ou era, não sei se ela está viva ainda, do movimento chamado Nova Era, que enfatiza que o homem é Deus. Ela saía dizendo, eu sou Deus. E por mais incrível que pareça, existem alguns pastores no meio dizendo isso. Um deles, bastante conhecido da TV, diz que se você usar a palavra de Deus, é como se você fosse o próprio Deus. Por mais absurdo que isso possa parecer, se usa a palavra de Deus para poder, por exemplo, no contexto dele, determinar as coisas. Pela palavra de Deus, você usando a palavra de Deus, é como se você fosse o próprio Deus e pudesse então determinar todas as coisas. Existem essas pequenas exceções que dizem ser. Nenhum de nós aqui, em sã consciência, jamais diria isso. Dizer. Agora, querer ser. Aí, todos nós. Nós queremos controlar. E essa é uma característica que só Deus tem. Nós queremos que seja do nosso jeito. Nós queremos ser independentes. Queremos que a nossa vontade seja estabelecida, prevaleça. E esta foi a queda do homem. Foi exatamente neste ponto que o homem, e aquele que influenciou o homem, caiu. Nós vamos para Gênesis para ver isso de maneira clara, descrita na palavra. Gênesis, no capítulo 3, os versículos de 1 a 5, mostrando que, mas o que é isso de querer ser Deus? Mostrando que foi aqui que nós caímos, e é aqui que nós somos sempre tentados. Queremos ser como Deus.
Gênesis capítulo 3, os versos 1 a 5, assim diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que está acontecendo aqui? A palavra de Deus é clara em dizer que esse Deus um dia criou este universo. No universo ele escolheu um local, a Terra, e nesse local ele criou um ser à sua imagem e semelhança. Um ser com o qual ele tinha relacionamento, um ser com o qual ele conversava. Hoje ele fala conosco, ainda que possa falar de maneira audível, eu acredito que pode acontecer, mas a regra hoje para nós, ele fala por meio da palavra. Mas naquele caso, este Deus, Criador de todas as coisas, colocou naquele lugar, num jardim, na terra, e ele conversava com ele. A palavra diz que no final da tarde, sempre Deus ia e tinha um relacionamento com aquele homem e com aquela mulher. Deus colocou esse homem num lugar perfeito. Esse homem não sabia o que era mal, não conhecia o mal, não tinha nenhuma necessidade, tinha um relacionamento com o seu Criador, um relacionamento íntimo, de poder conversar com ele. Isso vai ser restabelecido um dia. Mas esse homem tinha uma característica que o diferencia dos animais. Ele não era um animal que agia por instinto. Deus colocou nesse homem uma característica de poder escolher. E ele então estabelece que aquele homem não poderia, ele falou para o homem, não poderia comer de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. O diabo ele não é onisciente. E aqui a serpente é o diabo em uma forma física. Não era um animal que chegou e falou, mas o diabo, um ser criado por Deus, perfeito também, e muito maior em poder no âmbito humano que nós, é um ser espiritual que tem mais poder que nós. Este ser, ele chegou para conversar com aquela mulher. Alguns dizem, não, o diabo sabe muitas coisas, ele não sabe todas as coisas, ele não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Ele não sabia que aquele homem e aquela mulher iriam responder sim à proposta dele. Ele não sabia da queda do homem. Se ele soubesse, ele não teria tentado, por exemplo, Jesus. Ele tentou Jesus, achando que o Deus encarnado pudesse cair na conversa dele. E como ele não sabia, talvez ele tenha dado a sua maior cartada, uma tentação que ele mesmo havia caído: ser como Deus. Ele caiu nessa tentação. Isaías, capítulo 14, os versículos 13 a 14. Aqui é um relato de como esse ser, um anjo, que não é um ser vermelho de chifrinhos com rabo e tridente, ele é um anjo caído, mas um anjo.
e que se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Isaías 14, 13 a 14 mostra onde que o diabo, que também foi criado sem pecado, caiu. Você dizia no seu coração, Isaías falando do relato desse ser, em uma pessoa, mas mostrando e apontando para esse ser de Satanás ou diabo, ou a antiga serpente. Você dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Serei como Deus. Ele usou isso e ali Adão e Eva também caem. Ser como Deus. Ter um relacionamento com Deus, não tem necessidade nenhuma. Não era suficiente. Eles quiseram ser como Deus, um Deus que eles conheciam plenamente, que sabiam quem era, que Ele era, do poder que Ele tinha, e não queriam mais depender dEle. Desobedeceram a Deus. O irmão Matthew Henry, um comentarista da palavra, falando dessa tentação de ser como Deus, que nós vimos lá, ele diz assim: sereis como deuses, como Elohim, que é a palavra no hebraico que descreve, deuses poderosos, não só oniscientes, onipotentes, mas também soberanos, e aí é o ponto, autossuficientes e já não mais dependentes. Aquilo saltou aos olhos daquele casal. Independência, não preciso mais prestar conta para ninguém, ser como Deus. E aquilo saltou aos olhos. A verdade é que nem o diabo, nem os seus anjos, nem o homem podem ser deuses. O Flávio leu aqui dos profetas de Baal. Baal não era um deus, não existem deuses, existe um único Deus, a palavra diz. Existem falsos deuses. Por causa dessa ambição, o pecado entrou e as consequências estão aí para nós vermos em suas mais variadas formas. E desde então, ainda que a gente não diga, nós queremos ser e somos tentados. Quem que é Deus? De acordo com a palavra. Um grupo de irmãos entre os anos de 1643 e 1649, em Londres, numa igreja chamada Westminster, aqueles homens piedosos, crentes, que criam na palavra, que eram perseguidos por causa da palavra, que criam na suficiência da graça de Cristo, da fé. Eles, ao se unirem, para estabelecerem, de acordo com a palavra, e com a palavra somente, o que seria daquele movimento que começou há pouco tempo, chamado Reforma, e que se baseava só na palavra, diferentemente da religião instituída, que tinha muitas tradições contrárias à palavra. Aqueles homens se uniram por esses anos, e aqui é o que nós cremos, aqui é a nossa base, e dali surgiram os fundamentos que nós cremos. Só a Bíblia que nós cremos, é a única base. Só Cristo, mais ninguém. Só a fé, fé no que Ele fez, só a graça e só a Deus a glória. E ali, eles trabalhando, eles chegaram a algumas definições, entendamos, humanas, para demonstrar quem é este Deus que nós cremos. E essa definição eu queria que vocês lessem comigo. É uma tentativa humana de compreender o Deus descrito na Bíblia. Mas, mesmo na sua limitação, nós podemos ver a grandiosidade desse Deus.
O que aqueles irmãos entenderam na palavra? Eu queria que você lesse comigo aqui, acompanhando, eu vou fazer a leitura e você acompanhe. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito, espírito puríssimo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Invisível, sem corpo, membros ou paixões, conquanto agora há um homem lá na Trindade. Deus carne, Jesus. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível. Ele é onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabe tudo, cada detalhe que passa na minha e na sua cabeça agora, e de todos os seres que foram criados em todas as épocas, Ele controla tudo. Ele é santíssimo, não há nada, absolutamente nada de pecado no nosso Deus. Completamente livre e absoluto, não depende de ninguém nem de nada, Ele faz porque Ele quer, porque Ele é Deus, Ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele criou isso para a sua glória. Fazendo tudo para a sua própria glória, esse é o objetivo de eu e você existirmos, a glória dele. E segundo o conselho da sua própria vontade, o que determina tudo é a vontade desse Deus, que é reta, é uma vontade que não é como a nossa, ela é reta, ela é imutável. Esse Deus é cheio de amor, não o nosso amor, é cheio de graça, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele tem paciência com pecadores, Ele é muito bondoso, é o único que é bom em essência, Deus. Ele é verdadeiro, diferentemente de nós. Ele é remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Ele é amor, graça e misericórdia, mas Ele é justo, pois odeia todo o pecado, toda forma de pecado, em atos, palavras, pensamentos. De modo algum terá por inocente o culpado. Por isso que Ele enviou Jesus. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, diferentemente de nós. Pois não precisa das criaturas que trouxe à existência do nada. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante de nosso Deus. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas em todo o universo. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para Ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos e em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que Ele há por bem requerer deles. Essa é uma tentativa humana de descrever o Deus, nosso Deus. Grande, não é? Mas é uma tentativa humana para descrever o nosso Deus. Pela graça dele, nós cristãos temos esta consciência, de maneira muito perfeita, volúvel, variando de acordo com o nosso pecado. Mas nós sabemos que quando vemos essas verdades, este é o nosso Deus. Então, só existe um Deus. O querer ser Deus tem várias implicações, e entre elas, querer que seja do meu jeito, ser independente, não aceitar a vontade dele, questionar a vontade dele. E dentre essas implicações, aí nós vamos para o texto nosso de Romanos, no capítulo 11. Há uma em especial que nos intriga
Eu coloquei nos intriga, mas muito me intriga, que é a soberania de Deus. É disso que Paulo está tratando, em essência, nos capítulos 9, 10 e 11, que nós andamos nesses últimos estudos em Romanos, e que, a partir do capítulo 12, nós vamos tratar da vida cristã prática que Paulo aborda. Mas até então ele está dizendo quem é esse Deus, o que ele fez por nós, quem nós somos, que tamanho da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia para conosco. Esse Deus que tinha sim um relacionamento com aquele casal e que hoje, com aqueles que creem em Cristo, que o receberam, podem ter sim esse mesmo relacionamento. Romanos capítulo 11, os versículos 33 a 36, Paulo, diante de tudo isso que ele descreveu para nós em todos esses capítulos, Paulo fica estupefato diante de tudo que Deus é e o que Ele faz. E aí ele chega a essa conclusão, movida, claro, pelo Espírito. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Nós vemos aqui nesses 3 versículos, alguns deles relatados literalmente na confissão daqueles irmãos, de quem é o nosso Deus. Eu faço minhas palavras do nosso irmão, que tem acompanhado a gente nesses estudos, Martin Lloyd-Jones, um homem de Deus do século passado. Quando ele abre esse texto e ele comenta, é fora de toda e qualquer questão esta declaração da profundidade, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Uma das declarações mais gloriosas, maravilhosas e exaltadas que se acham em qualquer parte da Bíblia, que falam do nosso Deus. É fantástico. Absolutamente qualquer dúvida que qualquer cristão em qualquer época tenha sobre as ações e propósitos de Deus são respondidas por esta passagem. Quando eu olho essa história, eu não compreendo totalmente, mas essa história mostra a minha finitude, o meu pecado, e me faz olhar para esse Deus Todo-Poderoso, que em todos os seus propósitos, de maneira indescritível, cumpre coisas que eu não entendo, que eu sofro, que eu não aceito. Deus está no controle de cada detalhe, e Ele tem um propósito, ainda que eu não entenda. Essa definição, para mim, é uma das mais confortadoras verdades da palavra. Mostra quem eu sou e quem é o meu Deus. Ainda que eu não veja, não entenda, não sinta, não toque, não prove, o Deus que é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam, justíssimo e terrível em seus juízos, é inatingível com a minha mente tão finita. E a minha resposta, e a resposta de todo cristão é: eu me sujeito a este Deus, e ponto final. Eu não vou questionar Deus, eu vou aceitar tudo como vindo das mãos dele. Depois de ver que ninguém busca Deus, que todos pecaram, destituídos estão da glória deste Deus,
que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, e que mesmo assim, este Deus me escolheu, provou o seu amor por mim, salvando-me por sua graça, justificando-me pela fé. Paulo só pode dizer: ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Se a gente pudesse, era nós sentarmos. Essa semana eu ouvi algumas vezes, na versão Cid Moreira, Romanos, colocando aqui o forro aqui que a gente estava fechando, no alto lá, Romanos, ouvindo. Quando você pega toda a carta e vai lendo, aí você vai entender que a gente teve partes estudando Romanos. Nós estamos estudando Romanos há quase que 2 anos. Então a gente não consegue entender, mas se você pegar e ler toda a carta, aí você vai chegar nesse ponto. Isso é demais para mim. Essa graça, essa misericórdia, essa justificação, o propósito de Deus, a sua soberania, a revelação, a escolha que Ele fez por mim, mesmo eu nunca o querendo, é demais para nós. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 33, se a gente olhar devagar o que ele quer dizer, ó profundidade, e aqui no original é uma imensidão, é como águas profundas, que ninguém pode chegar lá no fundo. Da riqueza, não da riqueza que nós apreciamos, não. E da sabedoria e do conhecimento de Deus, como Ele fez tudo de maneira perfeita em todos os níveis. Quão insondáveis. O que é insondável? Não pode ser descoberto, não pode ser encontrado, é algo que ultrapassa e muito a nossa capacidade. E todas as vezes que nós questionamos esse Deus, nós estamos negando essa realidade. Deus, irmãos, Deus, o nosso Deus, o meu Deus, que agora é meu Pai, esse Deus Todo-Poderoso. Quão insondáveis são os seus juízos, decretos, determinações, escolhas de Deus. Ele faz tudo segundo a vontade dEle, porque Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Nós não entendemos, nós não aceitamos, nós questionamos, murmuramos. Quão inescrutáveis, característica do que não se pode investigar ou compreender, são os seus caminhos. Irmão, se você crê hoje em Cristo, se você crê de verdade em Cristo, olha um pouco atrás. Lembra-se quando você estava cheio de vontade de conhecer a Deus? Não se lembra exatamente do contrário. Que você não buscava Deus, que você não queria Deus, que você, ainda que religioso em alguns casos, não o conhecia. E para e pensa os meios pelos quais Deus fez com que você chegasse até Ele, porque Ele te buscou. Agora, irmão, saiba que isso aconteceu no momento que você creu. Para você, foi no momento que você creu, foi no momento que eu criei, mas para esse Deus isso estava determinado antes da fundação do mundo. Como é que nós podemos questionar o Deus que estabelece a história e que faz tudo segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, a vontade dEle? Há 2 verdades nesse texto aqui, que a gente pode identificar. A primeira é como Deus fez tudo de maneira tão maravilhosamente orquestrado. Martin Lloyd Jones disse isso. Existe um filme antigo dos Estados Unidos que foi traduzido, tem em português, que o relato é The Great Story Ever Told.
a história mais sensacional já contada na humanidade. É a história da glória de Deus, de como Ele fez tudo e que Ele cumpre tudo no ápice que é Cristo. Primeiro ponto é da maravilha que é Deus controlando. O segundo é como nós somos limitados em entender. Soberania e responsabilidade, nós estamos volta e meia falando sobre isso. Como é que um Deus que é soberano, que controla cada detalhe, não impede você de tomar as suas decisões e de que você é absolutamente responsável por todas as suas escolhas, para aquilo que você olha, fala, ouve, pensa, diz, de outros, de você mesmo. Mas Deus usa tudo isso. Pensa em você e pensa na história da humanidade que Deus usou tudo isso. Esse é o nosso Deus. O irmão Robertson, falando desse segundo ponto, de nós não conseguirmos entender algumas das veredas de Deus, Ele deixou-as claras para nós, mas outras estão muito acima de nós. É claro que pela graça e graças ao Senhor, Ele nos deixou a principal, que é Cristo. É Ele que nós precisamos. Nós não precisamos saber como é que se dá o sistema teológico. Nós não precisamos saber como algumas coisas se encaixam, por que Deus fez isso com aquela pessoa naquela hora. Nós não precisamos saber disso. Nós queremos ser igual a Deus. Mas graças a Ele, porque o propósito e o objetivo maior, Ele revelou de maneira absolutamente clara na pessoa do Filho dele. Para os céticos, essa limitação os revolta. Como é que Deus, que é Deus, onisciente, sabe tudo antes, durante, depois, criou um ser que Ele já sabia que ia acontecer tudo isso? Eu não aceito esse Deus. Por que uns são salvos e outros são condenados? Salvos eternamente, condenados eternamente? Eu não concordo com esse Deus. Eu quero ser Deus. Eu rejeito esse Deus. Eles rejeitam porque querem ser como Deus. Agora, quando nós temos a revelação de Cristo, ainda que não tenhamos todas as respostas, Paulo está falando exatamente disso, nós nos submetemos a esse Deus. Paulo expressa aqui a sua finitude. Nós estamos falando de quem, irmãos? Paulo, um dos homens que mais intimamente conheceu o Senhor, e que ele está dizendo: Senhor, eu não entendo, mas Senhor, eu não questiono, eu me submeto ao Senhor. Há um tempo atrás, Chico Anísio, falecido, ao falar do filho da Cissa Guimarães, lembra do acidente que ele foi divulgado, que ele estava de skate, foi, acho que atropelado, né? E ele disse assim: eu rejeito um Deus que se diz soberano e não pôde controlar aquilo, evitar aquilo. Nós queremos ser como Deus. Paulo continua, versículos 34 a 35, diz que nós estamos lendo. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós não conhecemos a nossa própria. Ou quem foi seu conselheiro? Deus, eu tenho um meio melhor. Dá crédito para minha sugestão. Deus, pelo meu modo de ver, isso que o Senhor está fazendo
não parece justo. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a Deus, para que então Deus chegasse, olha, você me deu uma boa ideia, estou aqui a recompensa. Lembra das 80 perguntas de Deus a Jó? E Jó chegou nisso. Jó, ele chegou num ponto e falou assim, peraí, eu, segundo o próprio Deus, eu sou um homem justo e temente a Ele. Eu estou sofrendo tudo isso e é o seguinte, Deus está procurando pretexto contra mim. Eu sou puro. Deus está procurando pretexto. Esse Deus que nós vimos estava procurando alguma coisa contra Jó, porque Jó não tinha nada. Esse Deus chega para conversar com Jó. Literalmente, ele chama Jó, já que você está dizendo isso, Jó, eu vou te fazer algumas perguntas, 80 para ser preciso. Se você for contar lá, são 80. Ele não responde nenhuma. Jó, se você, a primeira começa, Jó, se você era tão sabido assim, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra, Jó? Pela graça de Deus, porque ele era um homem temente a Deus, ele vai chegar na misericórdia desse Deus para com ele, e fala, Senhor, ele chega e diz, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, não literalmente, mas agora, Senhor, eu tenho um pouco mais da compreensão de quem é o Senhor e que de todos os seus propósitos, ninguém pode impedi-los. Eu me rendo, Senhor, tem misericórdia da minha prepotência, da minha arrogância, em querer questioná-lo, eu aceito tudo vindo das tuas mãos. Amém. Lembra de Paulo? Está falando a mesma coisa, Romanos 9, um pouquinho antes que nós vimos, Romanos 9, 20. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Está falando da soberania. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O barro que somos eu e você, nada mais do que isso. Pode chegar a falar para o oleiro, mas eu não gostei desse jeito aqui. E eu não estou gostando de como o Senhor está tratando com as coisas aqui. Acaso o homem, quem é você, homem, para questionar a Deus? E nós fazemos isso. Nós somos limitados tremendamente. Não temos todas as respostas. As profundezas da sabedoria de Deus não podem ser totalmente compreendidas. Lembra do que Jesus diz? O que é eternidade? Conhecer a Ele. Quando que nós vamos conhecer totalmente? Nunca. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Ele. Apesar de não termos muitas respostas, este mesmo Paulo, ele vai mostrar onde se apresentou para nós a profundidade da sabedoria de Deus, que foi revelado para mim e para você, se nós cremos. Mesmo esse Deus tão grande, Ele trouxe a mais importante revelação que Ele tinha para nós, na pessoa de Cristo. Aí nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, esse está aqui, os versículos 2 a 10, nós vamos ler pausadamente e terminarmos. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com um discurso eloquente. Paulo está escrevendo para aqueles irmãos de Corinto, onde ele foi um dos que levou a palavra lá. E esse deve ser o alvo de todo pregador, não é discurso eloquente,
É palavra de Deus. Apresentar a palavra e deixar que ela fale. Nem com muita sabedoria, sabedoria humana. Irmãos, eu não fui para apresentar o meu conhecimento, o meu vasto conhecimento. Para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Está grifado aqui, eu quero que você preste atenção, porque lá na frente ele vai dizer o que isso significa. Nós estamos falando dessa soberania de Deus, dessa sabedoria de Deus. O centro da minha pregação é Cristo crucificado. Eu não fui falar para vocês com filosofar, nem em linguagem minha, eu fui falar de Cristo. O meu objetivo é anunciar Cristo. E eu fui reconhecendo quem eu sou. Fui com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram, olha só, a segunda vez que ele diz, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, aqueles que creem no Senhor, que têm um relacionamento com Ele, mas não da sabedoria desta era, ou deste século, ou deste mundo, ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Toda a busca de conhecimento que esse mundo traz é nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Falamos da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus se manifestou no quê? Cristo e este crucificado. O centro, a revelação, o ápice da revelação de Deus para nós, para a humanidade, para esse universo, chama-se Jesus Cristo. Nós queremos saber muitas coisas. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Por que disso? Por que daquilo? Eu não aceito isso. Mas se nós buscarmos a esta revelação, as outras coisas não têm a menor importância. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pergunte aos grandes pensadores hoje. As grandes mentes não fazem a menor ideia do que é a maior manifestação da glória de Deus para o homem Jesus. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, irmãos, nós sempre usamos esse texto para falar da glória. Do dia que Jesus voltar, nós teremos novos céus e nova terra, mas ele está falando de Cristo crucificado aqui. Mas Deus, olha só, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando da glorificação? Não, mas Deus o revelou, o que o mundo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma se imaginou, o que Deus preparou, que é Cristo. Mas Deus revelou tudo isso a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus revelou tudo isso em Cristo. E nós fazemos tão pouco da centralidade da cruz de Cristo, o centro da Bíblia. O Evangelho, lembra que ele falou que Cristo crucificado é o poder de Deus, sabedoria de Deus. E no versículo 36, ele resume tudo isso. Sem compreender, Paulo era um homem limitado, pecador, como eu e como você. Mas ele chega pela revelação do Espírito a essa conclusão. Pois dele, do nosso Deus, por Ele, pelo nosso Deus, para Ele, o nosso Deus, são todas as coisas.
A Ele, portanto, ao nosso Deus, seja a glória para sempre. Amém. A história do universo é a história do homem, a minha e a sua história. Visa a glória de Deus. É simples assim. Ainda que nós não entendamos. O que a gente pode tirar disso? 2 pontos. Primeiro é que se você conhece a Cristo, se você conhece a maior manifestação dada por Deus da sua sabedoria, a pessoa de Jesus. Houve um momento na sua vida que você entregou a sua vida a Ele, arrependeu-se dos seus pecados e creu no sacrifício dele, feito por amor e de graça. Você tem certeza disso? E o segundo é para nós que cremos. Diante disso, uma palavra veio ao meu coração: Senhor, me dá descanso. Senhor, me dá descanso. Eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor controla absolutamente tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida agora é para a glória dele, tem um propósito. E se nós cremos, o propósito é formar Jesus em nós. Nós não entendemos, nós não aceitamos, nós questionamos, mas Deus, esse Deus que controla cada detalhe, tem um propósito na minha e na sua vida. Se nós cremos, formar o Filho dele em nós. Esse Deus tão grande, que veio, se esvaziou, veio por amor a nós, quer formar o Filho dele em nós. Até quando a gente vai resistir a isso?